Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula da disciplina de Estatística Aplicada à Ciência de Dados. Boa noite, professor Douglas. Tudo bem? Muito bem, Lucas. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Com certeza. Mais uma aula. Pessoal aí que está chegando, gente, boa noite, boa noite. Para quem está chegando, já deixem aí, né, o Colab já aberto, que hoje a gente vai usar, né, praticamente ele toda a aula, né? Hoje a gente vai colocar um pouquinho a mão na massa mais do que na última aula, né? E como eu pedi para vocês na semana passada, que vocês, né, dessem uma estudada ali em, em moda, desvio padrão, a gente vai ver hoje, né? Mas nós vamos trabalhar utilizando aí o Colab, tá certo? Professor Douglas, se puder colocar o link com os slides para os alunos aqui no chat, Tá, vou já postar. tá certo. Daí vocês já conseguem, né, tá acompanhando a aula aí também pelo slide. Esperar mais uns minutinhos, a gente já começa. Deixa eu fixar. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai começar aí nossa aula de hoje, né? E os objetivos dela é aprender a trabalhar como importar e explorar datasets utilizando o Python. Então, vou mostrar para vocês duas formas da gente trabalhar importando, né, arquivos, que tipo de arquivos que a gente pode estar utilizando. Para quem não estava na aula passada, pessoal, nós estamos trabalhando com o Colab, né, da Google, para a gente trabalhar aí utilizando o Python, né. Por que que eu estou usando ele? Porque além dele ser online, né, facilita aí que não tenha que a gente instalar durante a aula, e é algo aí que fica acessível para todo mundo, principalmente para quem ainda não utilizou nada do Python, né, uma ferramenta aí muito fácil de trabalhar com ela, a gente viu isso na aula passada, né, que nós trabalhamos com os gráficos, e hoje a gente vai então aplicar um pouquinho da análise estatística mais básica, que é a soma, média, moda e o desvio padrão. E depois a gente vai passar aí a interpretar e visualizar os dados, né? E também agrupar aí para a gente poder estar fazendo perguntas analíticas, né? A, toda resposta que a gente tem ali em cima de uma estatística, a gente trabalha pensando em responder perguntas, né, em cima dessa base, o que que essa base pode nos dar. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né. Então, para quem chegou agora, que não abriu ainda o Google Colab, eu já deixei o link aqui no chat. Também está compartilhado aqui, gente, o link com os slides da aula, tá. Então, lá no slide, como na aula passada, a gente vai ter o passo a passo, todos os comandos ali, tá? O professor Douglas colocou novamente o link aqui no chat do Google Colab. E a gente vai trabalhar aprendendo ali a utilizar essas bases de dados, né? E para a gente começar, nós vamos passar aqui, né, um códigozinho, gente, bem tranquilo, só para a gente lembrar. Aí a questão da soma, a questão da média, a questão da moda e a questão do desvio padrão, tá? Conceitualmente falando, gente, eu acredito que não tem necessidade de explicar para vocês cada uma, né, desses cálculos aqui,
né? Inclusive lá na aula conceitual de vocês, na apostila da disciplina, né? Tem ali uma explicação para cada uma delas, mas eu acredito aí que todo mundo já trabalha fazendo uma soma, uma média, né? Trabalhando ali com a moda, com o desvio padrão. A gente vai ver isso agora na prática, né? E aí nós vamos então fazer o seguinte: para a gente ver os cálculos, né, que são os que a gente vai trabalhar hoje, eu coloquei para vocês aqui um códigozinho, né, que a gente vai ter aqui os dados de cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, e aí a gente tem aqui o número de vagas, né? Vamos imaginar que sejam vagas de emprego, né? Então tem ali 100, 150, 150 e 200. E a gente vai ter esse date frame, né, que é uma estrutura de dados aqui que a gente vai usar no Pandas, né, ele é muito semelhante ali a uma tabela, uma planilha, vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito, inclusive nós vamos estar fazendo essa importação desses dados, né, para se trabalhar ali com linhas e também com colunas. Então, vamos começar ali com a parte do código. Eu vou pedir para vocês, então, estarem abrindo aí o Colab, eu vou colocar o código para vocês também aí no chat, tá? Para quem quiser copiar do chat, gente, vocês podem copiar do chat ou já baixa aí os slides da aula, que fica muito mais fácil de vocês trabalharem copiando o código de lá, né? Na aula passada, né, alguns conseguiram, outros não. Recomendo também, gente, né, que vocês já deixem aí o bloco de notas ou, né, um Notepad++ aí, que é um editor de texto aí bem simples, que vocês podem jogar, né, esse código para lá e dali você copiar para o Colab, se caso tiver, né, aí alguma dificuldade na hora de você copiar ou do chat ou ali do slide, né? Também facilita esse uso aí. Vou compartilhar com vocês, então, aí a tela do Colab, tá? Então, quando vocês abrirem, gente, o Colab pelo link ou digitar, né, lá no Google Colab, ele já vai aparecer para vocês essa tela aqui, tá? Então, a gente vai clicar em novo notebook, né, novo caderno, digamos assim, que seria, né, o nosso novo arquivo aqui para a gente utilizar para o código, tá? Tá aqui, né, gente? Então, como nós vimos na aula passada. Aqui, para quem não lembra, né, onde a gente começa a programar e também a gerar o código com a IA. Né? Eu pedi para vocês ainda não trabalharem com a IA, que eu vou mostrar para vocês a semana que vem como que a gente pode utilizar ela e deixar a forma com que a gente trabalha mais dinâmico, né? Mas hoje a gente vai trabalhar aí colocando o código, até porque para que vocês, né, consigam aí ir aprendendo aos poucos para quem está começando, né, gente? Depois que você aprende tudo ali, aí você parte para a IA para ela te auxiliar, tá certo? Muito bem, gente. O Douglas já colocou, né? Para quem entrou depois, acessa aí, gente, o Colab, para vocês conseguirem acompanhar. Coloquei aí o código no chat, tá, gente? Assim como tem o dos slides, tá? Então vamos lá. Ali onde diz comece a programar, a gente vai clicar ali e nós vamos então adicionar o nosso código, certo? Muito bem, quem chegou agora. O pessoal que chegou agora já abre aí, gente, o Colab. O código está aqui no chat já fixado, tá? Edgar já fez, ótimo. Quem já fez, gente, tranquilinho, tá? Vamos aí esperar o pessoal que está chegando, né? Bom, digitou o código, gente, lembrando, né? Aqui vocês podem clicar para executar. Quando vocês têm vários comandos ali, vários códigos, né? Dá para clicar em executar tudo, daí ele vai executar todas as células que nós temos aqui dentro do notebook, né? Dentro do nosso caderno.
Mas, como a gente vai trabalhar com vários códigos, né, que nós chamamos de células aqui dentro, então você clica nessa seta ao lado do play aqui para a gente executar tudo. Clicou. Muitas vezes, gente, ele demora um pouquinho, né? Porque como nós estamos utilizando um link, ele vai fazer a leitura, às vezes ele dá, né? Se conecta um pouquinho com o Python, daí ele dá aquela paradinha, mas logo ele já traz para nós aqui o resultado, né? Como nós temos os dados aqui das cidades Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, e o número de vagas, né, que nós temos ali, ele já nos trouxe como resultado, né, a soma, porque ele somou todos os valores, ele nos trouxe ali a média, somou todos eles e dividiu pelo número de cidades, 4, nos trouxe a moda e nos trouxe, então, o desvio padrão, tá? Então, só para a gente relembrar aí o que a gente viu na aula passada, né, de você clicar ali, digitar o código ou importar o código da onde você trouxe e clicar para executar, tá? Novamente, gente, executar tudo, todas as células, aqui vai executar cada uma delas, certo? Ah, professora, mas agora eu quero trabalhar em cima desse código fazendo algumas perguntas para esse código, né? Eu quero, por exemplo, como é que eu faço para somar as vagas de Curitiba e Cascavel? Ou ter uma média das vagas de Londrina e Maringá. Então, você começa a trabalhar fazendo perguntas. Para isso, né, a gente precisa ou clicar aqui no mais, que ele vai trazer um novo código, ou seja, ele vai abrir para você uma nova célula, para que você comece novamente a digitar o seu código, tá? O que você fez em cima, ele continua armazenado para que você continue trabalhando abaixo, a menos que você faça, né, a importação ali de outros dados com outras informações e que você queira trabalhar com outro código. A princípio, ele vai continuar trabalhando com o que nós temos aqui já executado. Certo? Pessoal que já chegou agora, a gente conseguiram abrir, todo mundo conseguiu fazer, Elson, Edgar, Marcela, Rafael, Douglas, Bruno, todo mundo? Beleza. Vamos lá então, gente. Agora vamos então para o próximo passo, tá? E aí no próximo passo, né, a gente vai então trabalhar um pouquinho ali com algumas perguntas, tá? Isso aqui é só para relembrar da aula passada e também introduzir um pouquinho do que a gente vai trabalhar aqui, gente, com a soma, com a média, com a moda e com o desvio padrão, tá? Aqui já dá para a gente perceber, né? Soma, a gente vai usar então o comando sum, média, min, moda, mode, e o STD, ele vai ser utilizado, então, para quando a gente for calcular o desvio padrão, tá? No finalzinho dos slides, gente, eu coloquei uma tabelinha para vocês com os comandos que a gente vai usar durante a aula ali, tá? Para vocês também deixarem armazenado esses comandinhos, tá? Mas olha só, digamos que você queira agora somar as vagas, né? Em Curitiba e Cascavel. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai ter que trabalhar com uma variável. Então, aqui nós vamos criar uma variável chamada Curitiba, underline Cascavel vagas. Então, é a nossa variável onde a gente vai armazenar o quê? A gente vai armazenar todas as vagas, vamos somar as vagas da cidade de Curitiba e as de Cascavel. A gente vai usar um comandinho, que é esse ISIN aqui, ISIN. ISIN, que ele vai servir, gente, para verificar se aquele valor ele pertence àquela lista informada. Porque nós temos outras cidades, então ele vai fazer a verificação. Esse valor pertence à lista de Curitiba e à lista de Cascavel, porque olha só, se a gente for perceber, né, no código anterior que nós temos aqui, eu vou voltar, tá? Se a gente voltar aqui no código anterior, vocês vão ver que a gente está usando uma abreviatura aqui chamada de DT.
né? Que é o nosso date frame, que é a nossa tabela, a nossa planilha, que vai ter colunas e vai ter registros, né? E a gente colocou aqui que o DF, gente, vai estar recebendo, então, esse data frame, date frames, né? E no próximo código, como eu já tenho essa informação ali dentro, que vai vir Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, eu estou agora colocando que para essa variável aqui, o qual a gente só quer vagas de Curitiba e Cascavel, a gente vai buscar, então, agora, dentro dos dados das cidades, por isso a gente colocou o DF aqui, e aí nós vamos criar agora um outro DF, gente, para que ele armazene o quê? As cidades com valor pertencente a Curitiba e a Cascavel. Ele vai somar o quê? As vagas, certo? E aí nós vamos printar na tela, então, que a soma das vagas em Curitiba e Cascavel vai ser o resultado do que nós temos na variável Curitiba, Cascavel, vagas, tá? Vocês vão perceber que a gente tem, né, esse F ali, duas linhas, F, vocês podem colocar que é aspas, né, que é o F string, ele permite inserir valores, né, variáveis ali dentro do texto, e essa variável, então, a gente coloca ela entre colchetes, que é o caso de Curitiba, Cascavel e Vagas. Colchetes não, né, gente? Entre chaves, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar para vocês aqui também o código aí no chat. Tá fixado. Quem já está com os slides, né, a gente já consegue colocar. E aí, a partir disso, vocês podem trocar, gente, em vez de soma, colocar uma média, em vez de uma média, ver uma moda, tá? Deixa eu voltar para o Colab. Se alguém tiver perdido, gente, me avisa que a gente dá uma paradinha até todo mundo estar no mesmo lugar. Então, vamos lá, vamos colocar o código aqui, certo? Para a gente verificar, então, a soma das vagas de Curitiba e Cascavel. Executa, e ele fala que a soma das vagas em Curitiba e Cascavel é 300. Se a gente for olhar aqui em cima, né? Primeiro, a gente tem Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Somando Curitiba 100, Cascavel 200, a soma é 300, tá? E aí, como eu falei para vocês, vocês podem ir trocando, gente, né? O comando de soma, vocês podem colocar aqui para fazer uma média, vocês podem fazer para colocar uma moda, como podem fazer para o desvio padrão, né? Lembrando, clicando aqui no mais, você pode colocar o código, né? Podemos trocar aqui. Ah, professora, mas eu posso trocar tudo no mesmo código só para ver? Pode, gente, tá? Pode trocar sem problema nenhum, e aí ele vai fazendo, então, claro que aqui não é soma, né? Vamos colocar aqui a média. Toda vez que você alterar o código, manda executar e ele vai trazer ali embaixo o resultado, tá? O bom disso, gente, é que você já consegue visualizar, né, ali na própria tela, o que você tem, né? O Edgar já fez, mais alguém, gente? Tranquilo até aqui? Muito bem. Aqui foi para mostrar para vocês o comando da soma, da média, da moda e do desvio padrão, né? E como que a gente pode trabalhar ali pensando em perguntas, né? Soma das vagas, média das vagas, poderia ser a moda, poderia ser o desvio padrão, né? A partir desses valores aqui, buscando os comandos que nós vimos na aula passada, vocês conseguem trabalhar com os gráficos que a gente viu, que foi o barras, o pizza, né, que é o de setor, e também o histograma, né? E vocês podem ir trabalhando em cima desses valores ali, certo? Mas aqui, gente, se a gente for parar para pensar, eu estou colocando esses dados, estou jogando valores, né?
estou criando aqui para a gente testar essas informações. Mas, claro, isso é, né, para a gente aprender como que se utiliza. Mas, normalmente, né, e o porquê da gente trabalhar utilizando a parte da estatística dentro da ciência de dados, é porque normalmente a gente vai trabalhar com um volume de dados aí bem grande, né? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Eu vou mostrar para vocês duas formas de vocês importarem os dados para dentro do Colab para a gente utilizar. Eu vou mostrar uma onde a gente vai baixar o arquivo, depois a gente vai fazer o upload lá dentro, e depois eu vou mostrar para vocês uma outra forma, gente, que é mais rápida de se trabalhar, é utilizando o próprio Colab com aquele arquivo lá dentro, tá? Vou mostrar duas formas de vocês trabalharem. Qualquer uma das duas ali é interessante de vocês trabalharem, tá? Dá para a gente usar arquivos aí CSV, TXT e arquivos do Excel XLS, tá? São os três formatos de arquivo que a gente trabalha dentro do Colab. Primeiro a gente vai ver como trabalhar com CSV, depois eu mostro para vocês como trabalhar também com a planilha do Excel lá dentro, sem você precisar mudar o arquivo, você pode usar o próprio, a extensão do arquivo, tá? Ele é bem tranquilo, e o bom dele, gente, é que ele facilita bastante quando você trabalha com planilhas, né, arquivos com planilhas com muitas informações ali dentro, né? Se você trabalhasse no Excel, normalmente a gente leva um bom tempo, né? Às vezes para deixar uma planilha com muitas informações de acordo ali para se trabalhar, tá? Mas o Colab ele ajuda a trabalhar com esse volume aí de dados. Então vamos só. Bom, vamos imaginar o seguinte, gente, né? Você sabe quais países, por exemplo, possuem mais aeroportos no mundo? Ou será que existe concentração de aeroportos em algumas cidades? São algumas perguntas que a gente costuma fazer, mas para responder qualquer uma das duas, a gente precisa ter dados, né? E aí, como é que a gente faz, então, para se trabalhar, por exemplo, com arquivos que tragam todos os aeroportos no mundo, né? Claro, é uma informação, gente, que não é fácil de a gente localizar. Muita informação hoje você acaba tendo que pagar se você precisar trabalhar, né, com aquelas informações. Mas, né, para nossa alegria, a gente tem aí alguns sites, né, que nos fornece, gente, alguns arquivos gratuitos, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês um site que a gente consegue buscar arquivos, né, que é no site Dados Mundiais. Então, a gente vai utilizar um dataset que ele tá, gente, gratuito para a gente usar e testar. Então, a gente vai pegar esse arquivo, tá? Esse arquivo ele contém aí aproximadamente 8.500 aeroportos internacionais com voos regulares, tá? E aí, claro, né, o arquivo ele vai trazer informações referentes a esses voos, e aí ele traz códigos, né, como esse IATA, ICAO, né? E aí, para curiosidade, né, eu coloquei aqui embaixo para vocês o que significa, porque olha só que interessante, gente, é um arquivo que tem uma informação muito específica, né? Então, olha só, esse IATA ou IATA, né, usado para passageiros, passagens e etiquetas de bagagens. E o ICAO, que é 4 letras, é usado por pilotos, controle de tráfegos, documentos, né, coisas técnicas ali, que é utilizado dentro dos aeroportos. Então, olha só, para a gente poder trabalhar com esse arquivo, a gente também precisa olhar para aquelas informações que ele nos traz, né? Para a gente saber, olha, o que eu vou encontrar, vou trabalhar com isso, mas eu não sei o que é isso. Normalmente, arquivos, quando a gente baixa de dataset, e às vezes ele vem um arquivo XLS, ele traz a informação nos cabeçalhos
O que que significa as abreviaturas, os códigos que são utilizados nesses arquivos? Porque se você precisa buscar algumas informações para você saber o que é que aquilo está trazendo, tá? Nesse caso, gente, eu já coloquei aqui, né, o que que significa esses códigos, porque vai aparecer nesse grande dataset aqui. Então, eu vou colocar para vocês aqui no chat, tá? Vou pedir para vocês acompanharem e, gente, forem fazendo. Se alguém se perder, coloca aqui no chat ou levanta a mão que eu dou uma paradinha, tá? Para que vocês consigam aí buscar. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês acessarem esse link que eu coloquei, dadosmundiais.com, para vocês abrirem essa página aí. Pode falar, Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite, professora. Boa noite a todos. É porque eu cheguei um pouquinho atrasada e quando eu entrei ainda consegui cair e eu me perdi. Eu não sei o que é para fazer com o Colab. Ah, sim, não. Você vai abrir o Colab. Abriu o Colab e você clicou lá na opção de novo notebook, certo? Certo. Isso. Então agora você acompanha a partir daqui, preparando a base de dados. Eu acho que ele já entrou direto para o novo notebook. Isso. Ah, certo. Tá. Agora, o que que você vai fazer? Você vai copiar o link que está aqui no chat, que é dadosmundiais.com, download, e você vai clicar, conforme está sendo mostrado aqui no slide, gente, no arquivo chamado arport.csv para download do arquivo, tá? Eu vou abrir a tela aqui dos dados mundiais para vocês olharem, enquanto vocês aí conseguem ir baixando, tá? Vou abrir aqui. Esse dados mundiais, gente, vamos fechar aqui, tá? Todo mundo aí está conseguindo visualizar? Tá, né? Bom, gente, esses dados mundiais, tá? Ele tem aqui dados, né, da América, da Europa, da Ásia, da África e da Oceania, tá? Aqui na parte de baixo, né, vocês vão ver que tem arquivos CSV, ó, por exemplo, tem aqui de países, tá? Tem aqui de códigos de países, temos aqui também de capitais, temos aqui sobre moedas e informações adicionais, bandeiras, né? Olha que interessante. E o último aqui tem uma lista de aeroportos internacionais com serviços programados. Vocês vão falar assim, ah, professora, por que que você vai pegar esse, gente? Porque esse é gratuito. Né, ó, esse aqui você tem que pagar 8 euros, esse aqui você tem que pagar 4 euros, né? Então, são bases de dados, gente, né, de informações mundiais, mas a grande maioria paga, apenas o de aeroporto que está aqui, que é gratuita. Então, é essa que nós vamos baixar, tá? Muito bem. Aqui, ó, só clicar no download ou clicar aqui e vocês já vão baixar, então, esse arquivo, tá? Muito bem, feito. É esse aí, Edgar, é o do aeroporto, tá? Os outros é pago, não temos grana aí para a gente pagar em euros ainda, né? Meio caro. Ok, gente? Claro que no futuro, né, gente, se vocês quiserem algum desses arquivos para testar, fiquem à vontade. Mas esse aqui, quis mostrar para vocês que existe, né, esses arquivos com informações que a gente pode usar. Depois eu vou, lá no finalzinho dos slides, vocês vão ter uma lista de links com um monte de base de que vocês podem entrar, gente, e baixar as informações, né? Um exemplo, IBGE, INEP, Consenso Escolar, a gente tem do Enem, tem do ENAD, tem muitas informações que essas são gratuitas e a gente pode usar totalmente ali para trabalhar. Esse aqui eu quis mostrar para vocês que é uma base, né, que está disponível, ela permite aí que a gente faça, então, esse download. Tudo bem? Pode falar, Tânia. É isso mesmo. Ele abre aqui uma tela do Excel.
Você clicou onde diz... Uma tabela do Excel, sim, download. Eu fiz o download. Isso. Não, ele é o Excel, mas não precisa você abrir. Ele vai entrar como Excel, mas com a extensão CSV, tá? É só para fazer o download. Não vai abrir nada, tá? Você pode até fechar esse arquivo do Excel. Ah, certo. Obrigada. Bom, para quem chegou agora aí, gente, estamos, né, baixando, preparando a nossa base de dados, né? Até deixei no slide para vocês o passo a passo, né? Clicar nesse arquivo aqui para você baixar, ele fica lá no finalzinho da lista, né? Muito bem. Ah, professora, baixei na minha máquina e agora, como que eu vou fazer para usar então esse arquivo agora dentro do Colab? Tá? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar duas formas da gente trabalhar, então, com os arquivos dentro do Colab. A gente vai ver um que é o arquivo local e o outro é uma outra forma de inserir ele lá dentro. Tá? Então, nós vamos trabalhar com duas maneiras ali de vocês puxarem esse arquivo, certo? Todo mundo conseguiu baixar o arquivo, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, gente? Para quem chegou agora, abre o Colab, clica em novo notebook. Para quem já está dentro do Colab, não precisa fazer isso, tá? Vamos executar o código aí diretamente. Esse código, gente, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar na sua máquina o arquivo para fazer o upload, tá? Então, se a gente for olhar file, né, é um módulo para manipular arquivos no Colab. O upload, ele vai abrir uma janelinha lá dentro do Colab para a gente poder enviar o arquivo pro do computador, para dentro do Colab. Então, quais são os arquivos que ele é aceito? CSV, que é o arquivo que a gente acabou de baixar, Excel ou TXT, certo? Muito bem, então vou abrir o Colab aqui para a gente fazer junto. Novamente, gente, quem abriu o Colab, clicou em novo Colab, quem já está com ele aberto, né, do que a gente fez anteriormente, vai clicar lá no sinalzinho de mais e vai aparecer para vocês isso aqui, ó, comece a programar, certo? Clicou, colou o código que eu deixei aí no chat para vocês e vamos executar. Lembrando que vocês têm que clicar aqui, gente, tá? Na seta, no canto esquerdo de vocês para executar a célula, tá? Ou Ctrl Enter. Não é no executar tudo, tá? Por que que não é no executar tudo? Para quem tem o código que a gente fez antes, ele vai executar tudo de novo. Então, vamos fazer só aqui. Clicou. Ele vai trazer, gente, para vocês, se vocês olharem, na parte de baixo, ele vai falar assim, ó, escolher arquivos, né? Então, por isso que ele abre uma janela que você vai clicar no escolher arquivo e você vai lá no seu Windows Explorer, lá onde você baixou o seu arquivo e você vai puxar ele, tá? Então, vou clicar aqui no escolher arquivo. Deixei meu arquivo aqui no download. Então, é esse aqui, ó, Airports. Cliquei nele, vou abrir ele. E aí ele está trazendo aqui o arquivo. Visualizem, gente, que ele vai ter a porcentagem aqui para mostrar, ó. E aí ele falou que ele já salvou o arquivo CSV na sua máquina. Então, ele já está aqui. E agora a gente vai trabalhar em cima desse arquivo, tá? Vocês viram como é tranquilo de trabalhar com o arquivo aqui, né, gente? Isso. É tranquilinho, né? Só usa o comando ali, vai na sua máquina, puxa ele, traz ele para cá, o seu arquivo já está aqui, certo? Todo mundo aí conseguiu, gente? Chegar nessa tela que eu estou mostrando?
Lembrando, né, que quando vocês baixarem, gente, os arquivos de vocês, já deixa um local lá para você guardar esses arquivos, né? Porque daí você precisa procurar. Tudo bem? Muito bem. Feito isso, né? Agora já está o nosso arquivo aqui, a gente começa então a trabalhar com ele. Pode falar, Tânia? De novo, não estou conseguindo levar para o Colab. Você está copiando daqui do Copiei, chat? copiei, acabei de copiar de novo. Joga no bloco de notas, abre o bloco de notas, joga lá e depois cola no Colab, Ctrl C. Deixa, não estou conseguindo, não sei. Ctrl C, Ctrl V. Você conseguiu refazer os códigos da semana passada? Sim, consegui. Então, o mesmo processo. Exatamente, mas eu hoje não tá. Peraí. Deixa, depois eu tento. Então, tá certo. Então, vamos lá, gente. Eu vou voltar para o nosso slide. Lembrando que quem chegou agora, gente, vocês podem, né, seguir passo a passo aí do slide. Todos os códigos vão estar aqui, né, e tem a explicação embaixo ali, né, de alguns comandos que a gente está usando, certo? Muito bem, então o que que nós vamos trabalhar agora, gente? Nós colocamos o arquivo dentro ali do Colab, só que agora a gente precisa fazer a leitura desse arquivo, né? E a gente só incluiu ele, mas ainda a gente não fez a leitura. Então, comando para que a gente importe a biblioteca do Pandas, né? Então, importa Pandas. Aqui a gente vai ter a URL, que é o do nosso arquivo, que é o airport CSV. O nosso data frame, como vocês quiserem colocar. E aqui ele vai fazer a leitura, gente, desse arquivo CSV, tá? Esse URL que nós temos aqui, ó, é o nosso caminho do nosso arquivo, tá? Então, se por um acaso, gente, vocês tiverem, né, um arquivo dentro aí de um repositório, por exemplo, como um GitHub, você pode colocar nesse lugar do URL o caminho que você tem desse repositório. Ele vai fazer a leitura também a partir dessa URL, tá? Então, sempre que você tiver URL igual, entre aspas, ali o nome do seu arquivo. Se tiver um endereço aí dentro de um repositório, joga o endereço inteiro ali também, tá? Vamos lá para o nosso Colab. Clica no mais para abrir o código novamente, colou e executou. Certo? Aqui embaixo, gente, ele vai trazer para vocês, né, os arquivos, os registros ali, as colunas e linhas que nós temos dentro do nosso arquivo de informações de aeroporto, tá? Aí vocês podem pensar assim, a professora, mas ele trouxe do 0 ao 4 só, né? Cadê o resto? Já que ele falou que tinha mais de 8.500 registros de aeroportos aí mundiais. É porque o nosso comando head, né, tá sem nada. E por padrão, ele vai trazer os 5 primeiros registros que a gente tem na tabela. Ah, mas eu quero os 10 primeiros. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar ali o 10. Opa. Executa. E ele vai trazer do 0 ao 9, tá? Ah, professor, eu quero trabalhar com 50, então joga 50. E aí ele vai trazer 50 informações, tá? Então, por padrão, gente, se vir só 5,
é porque a gente não colocou nenhuma informação aqui para ele trazer aquela quantidade de registros, tá? Por que trabalhar com 5? Porque às vezes eu só preciso saber as colunas, ou saber se realmente o arquivo está, né, trazendo algumas informações ali, o qual eu consiga trabalhar, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Muito bem. Bom, mas o que que nós podemos trabalhar em cima desse arquivo, né, gente? Vamos passar por alguns comandos agora para vocês poderem, né, trabalhar em cima justamente do arquivo. Então, a gente vai explorar esse dataset, tá? Ah, professora, mas será que ele trouxe todas as colunas que eu preciso? Às vezes a gente trabalha com um arquivo, por exemplo, gente, arquivos do INEP, que são de ARES, né? São arquivos, gente, que tem em torno aí de 100, 120, 130 colunas. E aí, né, só trabalhando ali com 5 linhas, né, e mostrando a metade, ele não vai trazer todas as colunas que eu preciso. Então, eu posso trabalhar com um comando chamado df colunas, o qual ele vai trazer para nós ali, né, uma lista de colunas que eu tenha dentro do meu arquivo, tá? Então, eu já coloquei aqui no chat também. Ah, mas eu quero saber uma quantidade de total de aeroportos, né? Já que eu estou trabalhando com uma lista de aeroportos, então vamos trabalhar aí trazendo, né, essa quantidade aí total de aeroportos que eu tenho. Aí a gente usa então o comando shape, tá? O comando shape, gente, ele vai trabalhar com duas informações, tá? Ele vai trabalhar com o 0, que vai indicar o número de linhas que a gente tem dentro desse dataset, e o 1, que ele vai indicar um número de colunas, tá? Por padrão, vem 0. Aí você pode trocar 1 se você quiser ali saber o número de colunas, tá? Então vamos lá, vamos colocar lá dentro do nosso Google Colab. Vamos abrir o Google Colab. E vamos aí colocar a ação. Posso colocar os dois comandos e executar, gente? Ah, pode, mas daí não vai sair a informação, né? Ali que eu quero, e vocês vão ver que se eu deixar só o colunas, ele vai trazer, ó, tem aqui o IATA, o ICA, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que um é passagem, outro é informação técnica de voo, né? O nome do aeroporto, país, cidade, qualquer informação que ele vai trazer, tá? Que tipo de objeto, que tipo de dados ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando com o tipo de dados aqui do tipo objeto, tá? Agora sim, deixa eu colocar o outro comando, vou apagar aqui, porque às vezes, quando a gente quer colocar os dois e executar, vocês perceberam que ele trouxe só o último, né? Ele não colocou o da colunas ali em cima. Então, o legal é que vocês executem, né, dependendo do comando, um por um. Então, o que que ele colocou aqui? Ah, ele trouxe o número de colunas. Vamos colocar o número 1. E aí, ele, aliás, colunas é o 1 e o 0 é o número de linhas, registros. Tá? Para vocês saberem que a gente tem 8.459 registros dentro desse date frame e apenas 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, tá? Voltar o 0 ali. Tranquilo, né, gente? Só para vocês observarem que a primeira coisa que a gente faz, né, numa análise,
É como eu falei para vocês, quando buscar o arquivo, você tem que já entender o que cada coluna ali traz, né? Quando você explora, é para você saber, eu quero as colunas. Então, o comando usado para você ver o nome das colunas. E aqui para você saber a quantidade, né, de arquivos que eu tenho dentro do meu dataset, em número de linhas e número de colunas, certo? Por que isso, né? Bom, gente, o nome das colunas é a parte mais importante que nós precisamos visualizar nos arquivos na hora de vocês trabalharem, tá? Porque às vezes, se você errar um nome, trocar um nome, ele ou vai trazer um erro, né? Ou ele não vai buscar nada porque ele não encontrou aquela coluna. Normalmente, né, por padrão, traz sempre um erro ali, mostrando que a gente não tem aquela coluna para se trabalhar. Então, por isso que esse comando para visualizar o nome da coluna de qualquer arquivo, ele é importante. Muito bem. Tá, mas e se eu quiser ver agora a quantidade de países? Ou qual é o país que eu tenho aí com mais aeroportos, né? Então, no primeiro comando, né, gente, aí vocês já perceberam que a gente sempre vai trabalhar com DF, né, porque é a nossa abreviatura, o qual nós colocamos dentro dele ali os arquivos não, né, o arquivo de informações dos aeroportos. Então, sempre a gente vai trabalhar com DF, e aí dentro do colchetes eu vou informar então quais são os campos que eu vou utilizar, as colunas que eu tenho ali dentro daquele dataset, tá? Como nós vamos ver países, qual é a coluna que nos traz países? Country, né? Porque a gente já viu a informação lá de colunas. Munique, gente, é para trazer quantos países diferentes existem. Então, ele vai olhar para aqueles 8.500 e poucos arquivos não, registros que nós temos, né? E aí você vai trazer ali quantos países diferentes existem. É isso aí, que é not unique, tá? Mas aqui no Colab, ele junta, né, N unique, mas é isso aí, eu ia até falar depois que ele corresponde ao not unique, né? Ou seja, que ele conta os diferentes, tá? Já é um comando. Posso usar o soma aqui? Poderia, né, gente? Mas ele vai somar a quantidade de países, mas eu teria que fazer uma verificação depois se existe esses diferentes aí, tá? No país com mais aeroportos, né, ele vai contar quantas vezes cada valor aparece. Aí a gente usa, então, o comando valu contes, tá? Por que RED 10? Tá, gente? Porque aqui ele vai fazer isso e vai trazer os 10 primeiros países com mais aeroportos, tá? Ah, professora, mas eu não quero trazer os 10 primeiros, eu quero trazer os 20 primeiros. Muda o 10 para 20, tá? Tudo bem? Pode falar, Tânia. Desculpa, eu consegui, agora só que eu me perdi na sequência, depois em relação a essas colunas aí, eu não sei o que fazer. Não, começa onde nós estamos aqui no Caltrim Munique, tá? Só copiar o comando, vou colocar aqui no chat. Aí você parte ele daqui, ok? Certo. Muito bem, gente. Estou colocando então os comandos aqui no chat, tá? Assim como vocês têm nos slides também, tá? Vamos lá para o Google Colab. Quem já está, gente, aí com o slide, quiser já ir testando, fica à vontade, tá? Eu estou dando a explicação aqui, principalmente, né, para quem não trabalhou ainda com ali o Colab. Então, vamos lá. Sinalzinho de mais para abrir uma nova célula de código, né? E vamos, então, colocar o comando ali do unique, para saber a quantidade ali de países. Colou, gente, o código, mandou rodar
e ele já trouxe, então, que nós temos 237. Mesma coisa para o próximo comando, né? Queremos contar ali os países com maior número. Aqui, como eu falei para vocês, né? Ele trouxe os 10 primeiros, mas se você quiser colocar 20, basta trocar o número 10 por 20, executa novamente, e ele vai trazer os 20, então, aeroportos aqui. Aliás, países, né, com maior número de aeroportos. Ok, gente? O meu deu erro. Que erro que deu? Deixa eu olhar aqui. Você tem que fazer um por um, tá? Sim. Name erro. Visualiza se você colocou o comando completo. Certo. Vou olhar novamente. Obrigada. E aí uma curiosidade, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam ou não, né? Mas o Brasil aqui, ó, ele tem 322. Né? Até quando eu olhei, eu pensei, opa, né? Ó, 300, aliás, 322, porque contabiliza também campos de pouso e tudo mais, né? Que são aí registrados. Mas, olha, tá bem, né, gente? O que vocês acham? O Brasil tá na média Mas o ali. país é gigantesco. É verdade, né? Mais que a China, Douglas, isso aí, né? Olha só. Até a Nova Guiné, gente, tem mais. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar lá para o slide novamente. Bom, vamos lá. Ok, mas e se a gente quiser, então, cidades com mais aeroportos, né? Não só ali para contar, né? Antes nós estávamos vendo o aeroporto. Então, agora eu quero saber a cidade, gente, tá? Esse aqui eu não vou abrir o Colab para fazer, porque é a mesma coisa. O que que mudou? Em vez de country, a gente coloca city, tá? Por isso que eu falei para vocês da importância, né, de saber o nome das colunas ali certinho que a gente vai estar utilizando. Cidades com mais aeroportos. E acho que aqui repetiu, tá, gente? Ok? Possivelmente, Tânia, o primeiro comando que nós utilizamos, você não deve ter feito. Por isso que ele deu esse erro aí, tá? Você precisa colocar este comando aqui primeiro, para depois executar os demais, tá? O erro deu porque não conseguiu encontrar, né, a definição para o DF. O DF é o nome que nós estamos usando como uma variável que está armazenando o nosso arquivo, as informações do nosso arquivo, com os dados dos aeroportos. Então, como ele não acha, ele não consegue te trazer nada. Tá? Então, a primeira coisa é esse comando, para depois você repetir os demais comandos daí. Obrigada. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Coloquei para vocês aqui em cima, tá? Caso alguém estiver dando erro também, gente, com name error, tá? Name DF, é porque faltou definir lá em cima o que é que ele vai receber, né? Ele que está fazendo a leitura e armazenando as informações ali. Aqui, cidades com mais aeroportos, né, gente? Ó, Londres com 8. É isso aí, Bruno. E o Brasil, quantos tem?
Qual que é a cidade com o maior número de aeroportos? Cidades com mais aeroportos, gente. Aqui, ó, ele está fazendo, né, a ordenação. Então, ele está fazendo aqui a ordenação do menor para o maior. Então, aqui em cidades com menos aeroportos, tá, gente? Troquem ali depois, que é com menos, não com mais. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem aí. A mesma coisa, né, gente? Aqui onde tem 10 é porque ele vai trazer os 10 primeiros, tá? Se vocês colocarem 5, 5, se colocar 20, 20, é a lista ali com o número que vocês querem utilizar. Normalmente, né, a gente trabalha aí trazendo os 10 mais, os 20 mais, né? Ok? Ponta Grossa tem um. É, Maringá tem, eu não sei quantos em Curitiba tem. Mas aí, gente, vocês podem, né? Eu sempre falo, brincar com as informações, né? Cidade, país, trazendo as informações ali para se trabalhar. Oi, Yasmin, deixa eu colocar para você, tá no link fixado lá no início. Deixa eu colocar aqui novamente. Fixei também, Yasmin, para quem entrou agora. Muito bem, gente. Isso aqui foi só para trabalhar, é um arquivo pequeno, né? Não é um arquivo grande, né? Se a gente for olhar, né, o número de informações que ele nos trouxe ali, né, como a gente viu anteriormente, é um arquivo pequeno, né? Ele tem 8.459, mas precisamos trabalhar com arquivos maiores, né? Por exemplo, uma base aí que traga números, né, por exemplo, de estudantes do Brasil inteiro, seja do ensino médio, da educação básica, do ensino superior, por exemplo, ou outros arquivos que a gente pode estar utilizando, tá? Esses tipos de arquivos, gente, como do IBGE, por exemplo, são tudo arquivos aí que estão disponíveis de forma pública para a gente utilizar, tá? E vocês podem baixar, vocês podem trabalhar nesses arquivos, trabalhando em cima, fazendo análise, né? Porque são arquivos aí públicos, não são arquivos privados, né? Como é arquivos de empresa. Por isso que naquela página de dados mundiais tem arquivos pagos, né? Porque não são arquivos ali totalmente, digamos assim, que qualquer um pode pegar. Você vai pagar para pegar aquele arquivo. Claro que dados de empresas, né, gente, são dados privados. A gente não pode estar utilizando, a não ser que você trabalhe naquela empresa e aí você passe a trabalhar com os arquivos ali, né? Mas para nossas aulas, e aí é muito bom, a gente tem aí muitos arquivos de forma pública que a gente pode trabalhar, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Oi, Elson, tem. No finalzinho eu vou mostrar, tá? Dois livros muito bons, né? Um é em C e o outro é em Python, tá? Que vocês podem baixar gratuitamente. E daí no finalzinho da aula eu coloquei uma tabelinha com alguns comandos, tá? Mas eu estou montando para vocês ali um guia com o que a gente vai trabalhar em aula, principalmente com os gráficos, daí eu vou colocar outros gráficos ali também, aí eu vou disponibilizar na próxima aula esse guia
com esses comandos aí para vocês utilizarem, tá? Ok, Patrícia? Então tá bom. Depois você assiste e usa os slides aí, beleza? Bom, gente, mas antes, né, só para lembrar da nossa última aula, né, para quem não lembra, vocês têm aí os comandos, né, para o gráfico, certo? Aqui a gente vai importar a biblioteca para trabalhar com gráficos. E aqui a gente tem, então, o qual que a gente vai usar, é um código de um gráfico de barras, tá, gente? Então, só deixei aqui, para quem quiser testar, copia, cola lá no Colab, né, gente? Vocês podem aí executar, então, para visualizar o gráfico. Isso aqui nós vimos na aula passada. Estão lembrados disso? Né? A gente viu gráficos de barras, a gente viu o gráfico de setores, ou conhecido como pizza, e a gente viu o histograma, tá? Então, deixei aqui só para vocês verem que eu também posso colocar um gráfico com países com mais aeroportos, né? Tudo bem. Mas vamos lá, gente. Agora, vamos ver uma outra forma de vocês prepararem outra base de dados, tá? Então, da primeira vez, eu falei para vocês de baixar o arquivo, né? E aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Eu preciso ter esse arquivo em algum lugar. Ou eu deixo ele dentro de um repositório, de um GitHub, e aí eu passo a usar o endereço que eu coloquei, ou eu baixo da minha máquina e aí eu subo ele para dentro do Colab. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, uma outra forma de vocês colocarem esse arquivo dentro do Colab. E para isso, a gente vai trabalhar então agora com os dados, tá, do INEP, tá? E a gente vai então trabalhar com indicadores sobre o ensino superior, tá, gente? Nessa página dos dados abertos do MEC, vocês vão encontrar aqui muitas informações, tá? Mas especificamente a gente vai trabalhar com esse arquivo aqui, e aí vocês vão ver que no cantinho, quando vocês abrirem a página, ele vai estar escrito CSV. Então é ali que vocês vão baixar, gente, esse arquivo, tá? Ok? Deixa eu compartilhar, coloquei fixado. Aí, todo mundo conseguiu baixar, gente? Sim, sim. Bom, lá dentro, tá? Vocês vão ver, ó, que esse arquivo, né? Inclusive, ele tem a URL aqui, gente, tá? Que está aqui. Você pode usar essa URL lá dentro, mas você vai ter que baixar do mesmo jeito para ele poder reconhecer. Ele vai trazer, ó, um detalhamento quantitativo dos cursos de graduação, licenciatura, bacharelado no Brasil inteiro. Ele traz modalidade, situação do arquivo, município, carga horária, vagas autorizadas. Do outro lado, gente, vocês vão ver que ele tem um conjunto de dados, tá? Não é só de cursos de graduação, tá? Tem um monte de arquivos aqui, indicadores, do FIES, do Bolsa Formação, Brasil na Escola. Tem aqui o que vocês imaginarem, Escola da Terra, tem aqui do ProUni, do Pronac, são tudo arquivos, gente, que está disponível para a gente baixar e usar, tá? Tudo bem? Baixado? Feito isso, né, baixou o arquivo na sua máquina, da mesma maneira que a gente fez com o outro, só que agora nós vamos fazer uma forma diferente, tá? Primeira coisa, eu preciso que todo mundo, né, dê um okzinho, um joinha aí se baixou o arquivo. Muito bem. O que a gente vai fazer? Tá? Eu vou pedir para vocês abrirem, gente, um novo notebook, tá? Não vamos usar
o notebook que a gente tem ali, tá? Então, abram aí um novo notebook. Para quem está com o arquivo, vai lá em arquivo, novo notebook, e ele vai abrir para vocês, então, aí um novo notebook. Certo? Tudo bem? Muito bem, gente. Só que agora, em vez da gente usar comandos, né, para colocar o arquivo ali dentro, nós vamos usar a própria tela do Colab. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Aqui do lado esquerdo, gente, da tela, vocês têm um menuzinho, né? Ó, tem índice, tem aqui para vocês localizar e substituir, né? Aqui para vocês tem um inspetor de dados, aqui para a gente trabalhar com snipes, aqui para vocês trabalharem com a parte secrets, que é a parte da segurança. E aqui, ó, vocês vão ver arquivos, tá? E aqui desse lado a gente tem análise de dados. A parte de análise de dados, a gente vai ver na aula que vem, que é quando eu trabalho formando tabelas e eu quero jogar lá para o Excel, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente trabalha nessa parte aqui da análise de dados. Mas o que a gente vai fazer agora é clicar aqui em arquivos. Então, clicou em arquivos, vocês vão ver que ele vai abrir essa tela aqui no meio, né, mostrando, olha, quais são os arquivos que eu tenho aqui, tá? E aí, o que que vocês vão fazer? A gente vai dar um upload aqui dentro. Então, você vai vir aqui, ó, nessa seta para cima e vai fazer o upload para o armazenamento da sessão, certo? Clicou aqui para fazer o upload, ele vai abrir essa tela, localiza lá o seu arquivo CSV, dados, curso, graduação Brasil, que é o que a gente acabou de baixar agora, abre ele. Ele vai avisar, gente, que os arquivos foram salvos em outro lugar, né? Então, já não está mais localmente na minha máquina. Agora, eu estou com esse arquivo, né? Porque eu fiz o upload aqui dentro do Google Colab. Então, os arquivos deste ambiente de execução vão ser excluídos quando ele for encerrado. O que quer dizer isso, gente? Que quando você fechar o Colab, esse arquivo não vai mais estar aqui, tá? Ah, professora, mas e o meu arquivo na minha máquina? O teu arquivo na tua máquina está lá, original do jeito que você deixou, tá certo? Esse arquivo que você está subindo, ele vai ficar disponível nesse ambiente enquanto você estiver trabalhando com ele. Mas o seu arquivo lá na sua máquina não sofreu alteração nenhuma, ok? Feito isso, vamos dar ok aqui. E vocês vão perceber, gente, que ele está aqui, ó, né? PDA, dados do curso, graduação, certo? Então, já temos o nosso arquivo aqui dentro, ok? Todo mundo chegou nessa parte, conseguiu visualizar aqui o arquivo nesse cantinho? Sim, Edgar já, pessoal também. Muito bem, gente. Então, vocês viram a diferença? O outro, né? Eu coloquei um comando, eu abri, puxei o arquivo ali e executei. Aqui não, né? Ficou mais fácil, porque aqui você faz, né, o upload. Está em andamento, Bruno? Elson, né? E ele tá porque ele demora um pouquinho, né, gente, para subir, porque ele vai subir tudo ali, ó. Vocês podem ver, ó, tá vendo que ele tá subindo? Mas vamos lá, enquanto ele faz isso, né? A gente vai então seguindo. Grandinho, Douglas, sim, tá? Gente, nós estamos baixando detalhes quantitativos de curso de graduação, gente, do Brasil. Licenciatura, bacharelado tecnológico, sequenciais, os cursos de área básica de ingresso na graduação do Brasil inteiro, de todas as faculdades, presenciais e EAD, está tudo misturado aqui. Então, sim, gente, é um arquivo bem grandinho, tá? Então, se a internet está boa, tudo tranquilo. Se ela não está boa, demora um pouquinho, certo? Sim.
tá? Porque assim, Elson, pode usar a outra forma? Pode, ele ia demorar do mesmo jeito, tá? Arquivos mais rápidos, quanto maior o arquivo, mais demorado, tá? Só que assim, se você abrir esse arquivo no Excel, né, você vai se apavorar, né? É muita informação, é muita coluna para se trabalhar. Mais, né, registros do que colunas. Mas aqui dentro, vocês vão ver a facilidade, gente, que é trabalhar com arquivos com esse tamanho, né? Ele facilita muito a nossa vida, né? Isso que nós estamos usando, gente, o Colab, que é algo tranquilo, facinho, básico de se trabalhar, só que ele é uma baita de uma ferramenta. Semana que vem eu vou mostrar o resto, né, das coisas que a gente consegue fazer com ela. Lá nas aulas conceituais, né, vocês estão utilizando ali outra forma de trabalhar com os comandos do Python, tá? E eu quis trabalhar aqui porque isso aqui é simples, todo mundo tem aí na sua máquina, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá, que enquanto ele está aí, né, colocando as informações, a gente vai, então, é muita informação. Tá, gente? Muita mesmo, tá? Não se preocupem que ele vai subir, demora um pouquinho, mas ele vai, tá? Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Tá? Por mais que a gente tenha inserido o arquivo, mas eu preciso importar a biblioteca e eu preciso, né, gente, trabalhar ali colocando uma variável que receba todas as informações, certo? Bom, quando a gente baixa arquivos, principalmente do governo, gente, que é do IBGE, que é ali do MEC, né, e outros arquivos, a gente sempre vai trabalhar com arquivo CSV, apesar que no IBGE você consegue trabalhar com planilhas e arquivo TXT. Mas mesmo assim, né, eu prefiro trabalhar com CSV porque aí você tem um separador de coluna, né, que te facilita ali a forma de você trabalhar, tá? Então, vou colocar o comando aqui no chat, se caso o arquivo de vocês já subiu, né? O meu já, vocês já podem jogar o comando ali para a gente trabalhar. Então, a mesma coisa, tá? Ah, professora, mas eu não quero usar DF. Você quer usar outro nome de arquivo? Pode usar, gente. Eu me acostumei a trabalhar com DF porque me lembra dateframe, tá? Mas o DF eu tô colocando, ok? Em alguns livros aparece DF, mas você pode pôr outro nome ali, tá? É o nome que eu estou dando para o meu arquivo com essas informações ali dentro, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a gente abrir. Vocês vão perceber que realmente, né, gente, ele é bem um arquivo bem grande. E esse não é dos maiores, tá, pessoal? Se a gente abrir arquivos do IBGE, vocês vão ver que ele é enorme, tá? Mesma coisa, tá, gente? Executou. Vocês vão ver que esse vai demorar um pouquinho mais para executar, tá? Mas ele trouxe aqui. Eu vou fechar essa telinha aqui, gente, tá? Para a gente poder visualizar. Então, vocês podem ver, ó, tá? Ele trouxe aqui 5. Mesma coisa, ah, professora, mas eu quero 20, eu quero 50. Muda lá, red, para 20, para 30, 40, e aí ele vai trazer. Lembrando, né, gente, que quanto mais você colocar aqui, muitas vezes, mais ele vai demorar para trazer as informações. E esse tem muita coluna, tá? Ó, ok? Então, tem bastante coluna, bastante informações para a gente utilizar, certo? Todo mundo chegou aí? Gustavo, e esse não é dos maiores, tá? Se a gente trabalhar com os do. Tem uns do INEP, gente, do censo escolar. Esse não é do censo, tá? Que aí o censo, ele é trabalhar
com a quantidade de alunos, gente. Ele traz, inclusive, informações assim, ó, quantos alunos tem que são de qual é a cor, qual a cidade, qual é o estado, a escola, a idade, qual é a série que está. Aí pensem num arquivo que é gigantesco, tá? Por isso que facilita. Imagine esse arquivo, gente, no Excel. Como ia ser difícil de trabalhar, né? Você ia levar um bom tempo lá dentro para manusear esses arquivos aí. Aqui não, né? Temos uma facilidade de estar trabalhando com esses arquivos aí que são maiores, tá? Deixa eu voltar para o slide. Muito bem. Bom, aqui que é o que eu mostrei para vocês, o arquivo está aqui do lado, né? O comando, a quantidade de arquivos. Eu coloquei, gente, para vocês terem uma ideia aí, né? E aí, a mesma coisa, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem os dois comandos, o de coluna e o outro, que é a soma das vagas autorizadas. Tá dando erro, Edgar, muito bom. Muito bom. Eu quero que dê erro mesmo, né? Eu fiz para dar erro, gente. Vamos lá. Chorou? Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui, ó, 0, tá? Porque eu não quero ver essa quantidade de colunas. Normalmente é assim, gente, nós precisamos ver só o nome das colunas, né? A quantidade de informação fica difícil, né, de se trabalhar ali. Deixa eu colocar 5 aqui, tá? Aí. Muito bem, vamos lá. Finalzinho demais. Bom, gente, o DF colunas, né? Ele vai trazer ali as colunas, certo? Essas informações, como eu falei para você, gente, elas são importantíssimas, né? Porque aqui ele vai trazer, ó, eu tenho todas elas em letras minúsculas aqui dentro, né? E quando a gente for ver o número de vagas autorizadas, né? Vai dar erro. Vai dar um erro aqui. Alguém sabe por que deu erro, gente? Ó, o Elson já descobriu. Vagas autorizadas, tá errado. Por que tá errado, gente? Muito bem, Marília. Quantidade de vagas do campo, nome do campo. Então, olha, gente, como eu quis que desse erro para vocês olharem, tá? Porque ele tá falando para vocês, né, que tá com erro aonde? Ok, erro, vagas autorizadas. Ele não está achando, né? Ele não está localizando vagas autorizadas, né? Claro que, gente, a IA dentro do Colab, se você clicar em explicar o erro, ele vai te informar. Mas, se a gente já viu o nome das colunas, eu percebo que não é vagas autorizadas e é quantidade de vagas autorizadas. Como é que eu faço para corrigir isso, né? Venho aqui, quantidade de vagas autorizadas e rodo de novo. Pronto. Legal, né? Somou. Muita vaga, gente, muita vaga disponível. Então, percebam, tá, gente, que a gente ainda não tinha dado erro, tirando, né, o da Tânia, que tinha dado erro antes, que ela colocou ali no chat, mas ele traz muita informação ali que você consegue analisar, né? E ele tem uma opção para explicar o erro. Se o erro está muito difícil da gente localizar, ele tem a opção que ele explica para você onde é que está o erro. Por isso que o comando, gente, para buscar as colunas é importante para a gente saber como é que nós estamos digitando o nome das colunas, né? Dentro da programação é o nome das variáveis,
né? A gente precisa estar ali com o nome certo, porque senão ele não vai localizar aquela informação lá dentro do banco de dados. Eu também preciso ter o nome, gente, daquele campo, o nome da coluna que eu vou estar utilizando, senão o negócio sai errado, certo? Ah, 5 bilhões. Isso aí, Marília. Muita coisa, né? Já que é um arquivo grande, né, que ele traz bastante informação, ele nos trouxe essa informação aí. Muito bem, gente, muito bem. Então, sempre cuidado, né? A parte de nomes de colunas, sempre fiquem atento, tá? Não lembra o nome da coluna, digita o comando df.columns ou o nome que você deu, né, para o seu date frame ali. E aí, gente, visualiza o nome da coluna. É isso que eu coloquei aqui, tá? Então, na soma das vagas deu erro, é porque o nome estava como quantidades autorizadas e não vagas autorizadas, tá? Um detalhe, tá, gente? Por mais que vocês tenham a IA ali dentro do Colab, né, que é o Gemini, mas muitas vezes, se você falar assim para ele, eu quero que você some lá as vagas que tem dentro do estado do Paraná. Ele não olha para o teu arquivo. E aí pode vir que os nomes, ele coloque um nome que não corresponda ao nome da coluna do seu arquivo, tá? Então, cuidado, que às vezes, né, ele ajuda, mas às vezes, se você não souber olhar, ele pode também te atrapalhar ali se você não souber observar, tá? Vamos lá, gente, ó. Média das vagas. A moda, para quem não lembra, né? A moda, gente, ele é o valor que mais se repete. Então, no caso nosso aqui, eu quero saber a carga horária mais comum das quantidades de vagas autorizadas. Desvio padrão, gente, ele é a variação, é quantos valores vão variar em relação à média, tá? Então, normalmente o desvio padrão faz o quê? Ele olha aquele valor que vai variar da média, ele faz a média e calcula o desvio padrão, tá? Vou colocar para vocês aqui esses 3 comandos, eu gostaria que vocês fizessem eles aí no Colab, tá? Lembrando, gente, que não tem como fazer todos juntos, tá? Porque ele sempre vai trazer a resposta de um só. Ok? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, gente. Às vezes, quando nós olhamos para. Ai, como é que eu faço uma média? Como é que eu faço uma moda? Como é que eu faço o desvio padrão, né? Uma soma. É... E é tranquilo, gente. Tá? Tranquilo. Poderíamos fazer também, né, em vez de vagas autorizadas, gente, vocês podem buscar outras colunas, né? Por exemplo, carga horária, ou município, ou região, ou por código do município, né? Vocês podem trabalhar ali com outras colunas também, com outras informações, certo? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Seguindo, gente, se alguém quiser que eu espere uns minutinhos, eu espero, tá? Mas acredito que vocês aí já estejam, né, com os slides. Muito bem. Tá, mas e se eu quisesse agrupar, né? Se eu quisesse agrupar para calcular a média de vagas agora, gente, por estado, né? A gente fez geral, em cima da quantidade de vagas autorizadas, mas agora a gente vai analisar os dados agrupando eles por estado. Então, a gente vai usar o comando group by,
para quem aí trabalha com SQL, gente, tranquilo, né? Aqui a gente vai então, né, pegar o nosso data frame, vai agrupar pelo quê? Pelo estado. E o que que eu quero saber? A quantidade de vagas autorizadas e eu quero que faça ali uma média por estado, ok? Então, vou colocar para vocês aí no chat. Qual que foi a diferença? Agora nós estamos agrupando, gente, por estado, tá? Certo? Aqui ele já colocou todos os estados, né? E vocês podem ver que tem um ZZ aqui no final, tá, gente? Normalmente esse aqui é quando não é informado o estado, tá? Tipo, a informação do estado tá em branco. Aí ele apareceu e jogou lá no finalzinho, certo? Então, ficou bonitinho aqui, agrupado por estado. Ah, professora, mas o que que a gente pode fazer? Podemos, né, agrupar de outra forma? Tipo, quero saber qual é o estado que tem mais vaga autorizada, qual que é o município que possui mais cursos cadastrados, né? Aí é a mesma coisa, gente, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês os comandos. Deixa eu voltar aqui, aqui. Isso. Essas informações, Elson, são muito importantes de serem analisadas, né? Porque possivelmente existe um valor ali perdido no meio que está errado, né? Que nem aquele exemplo que a gente viu lá na primeira aula, né? Em que aquele 500, naquela quantidade de vendas, na média, ficou muito estranho, né? Porque ele ficou maior do que os valores que nós tínhamos mensais. E esse caso que você levantou é muito interessante, né? Que a média do Acre é maior que o de Rondônia, sendo que o estado é menor em relação ao tamanho e à população. Mas, né, aqui, essas informações, né, elas são federais, estão dentro de um site, gente, que é do MEC, tá? Quando o MEC, ele libera para gente as informações, gente, de cálculos de estatísticos, ele já fez toda uma limpeza, ele já arrumou, descartou muitas coisas para daí nos passar essas informações. Depois eu vou mostrar para vocês um outro site aonde nós conseguimos pegar, gente, os microdados, que daí eles já vêm com as informações, né? Eu falo entre aspas porque eu já peguei arquivo que tinha algumas coisas estranhas lá. Mas ele já vem do governo ali já com uma limpeza dos dados. Então, ele disponibiliza o arquivo CSV sem estar limpo, sem nada, e ele disponibiliza esses microdados. E o legal é que ele te dá um arquivo, gente, documental, falando o que, que significa cada coluna que a gente tem dentro desses arquivos, porque são arquivos gigantescos, tá? E aí, Elson, é nesse momento, quando você olha
para esse documento, esse dicionário de dados que o governo te dá, que você percebe que, por exemplo, né, na educação à distância, nem todos os estados, e aí tem faculdades que às vezes têm polos fora do Brasil, elas informam a quantidade, por exemplo, de vagas autorizadas. Aí tem um campo lá em que o MEC deixa vazio, e aí essa coluna ela destoa das demais, e quando você faz uma análise, você fala, mas que estranho, por que que eu não consigo obter um número, por exemplo, só da modalidade EAD? Do presencial dá certo, mas do EAD não dá. E aí não é obrigatório polos fora do Brasil informar. Então, tem sempre essas questões ali de você analisar as informações, né? É o que a gente chama de lacunas. Existem muitas lacunas, gente. As lacunas vêm de uma informação errada, mas aí você pega o dicionário de dados e passa a analisar, daí você entende o porquê que tem aquela lacuna, por que que teus valores vai dar diferente, né? Numa análise, você passa ali a olhar para aqueles dados, né? Não podemos confiar sempre, por mais que a gente fale que a matemática, né, gente, é exata no cálculo, mas ela é exata se os valores o qual você está trabalhando estão todos corretos, né? Não tenha erros de usuário, ou dependendo da informação, tem lugar que tem a informação, tem lugar que não tem, aí você tem que trabalhar, né, com essas informações aí. Isso, Elson, justamente, né? Vocês vão ouvir falar tanto de percentual de margem de oscilação e erro para cima ou para baixo, gente, nas eleições. As eleições, ela nos dá dia a dia, né, chegando perto das eleições, né, mas o candidato X lá em tal estado, para mais, para menos, brancos e nulos, né, e é justamente por causa disso, porque nem todas as cidades do Brasil, gente, as pessoas vão votar, ou você consegue ter uma informação. Então, tem essa oscilação de percentual aí, tá? Tudo bem, gente? Tranquilos aqui? Então, um com mais vagas e o outro, né, com mais cursos cadastrados. Muito bem. Explorando um pouquinho mais, né, gente? Modalidade que possui mais vagas, né? Então, modalidade de ensino aqui, ele vai trazer se é presencial ou é EAD. Agora, os próximos, né, arquivos do governo possivelmente já vêm aí com híbrido, né, e o semipresencial. Lembrando, gente, que se vocês olharem, tá, as informações lá do site do Dados Abertos que eu passei para vocês, vocês vão ver que esses dados abertos do MEC é do biênio 2020-2022. Ainda não saiu o arquivo que vai contar do 23, tá? Aí vai ser 23, 24 e 25. Finalzinho agora é capaz de sair, tá para sair, tá? Então, só para mostrar que às vezes quando nós olhamos para a informação, isso também conta, né? Porque a gente não tem o real, é que nem o do IBGE, gente. O do IBGE, se eu não me engano, ele está lá como 2025, acho que já tem um. Mas tem uns que a gente só consegue 2023, às vezes 2022, porque é dados públicos, tá? Ah, professora, mas então quer dizer que não é atualizado? Não, gente, não é. E qual é a sua base de dados? É essa, então você trabalha com ela, tá? É a mesma coisa quando você buscar um site de vendas. Ah, eu quero saber o quanto eu vendi nos 30 últimos dias. Você pode estar hoje no dia 10, mas você está procurando os últimos 30 dias. Então, é lá atrás. Ah, eu quero saber o quanto eu vendi em dezembro. Nós já estamos em março. É que nem o imposto de renda, né, gente? O imposto agora é de 2025, mas nós já estamos aí em março, né? Então, sempre olhar também para os dados dessa informação, tá? Que isso também conta muito, né?
quando você analise, e às vezes é por isso que também dá essas oscilações aí também, certo? Tudo bem, gente? Deixa eu colocar os comandos aqui no chat também. Muito bom. Então, mais um pouquinho, né, que a gente viu hoje aí do Colab, trabalhando um pouco mais com os arquivos. Mostrei para vocês as duas formas, tá, gente, de fazer o upload. Aí vocês veem qual que vocês acham mais interessante, tá? Se vocês querem trabalhar puxando o arquivo ou buscando outra informação, vocês podem trabalhar, tá? Aí vai muito do que vocês vão utilizar aí. Bom, eu deixei para vocês aqui, gente, alguns links, tá? De informações. Não tem no arquivo que eu baixei somente. Isso, mas é modalidade. Bruno, aí vai a mesma coisa. Tem modalidade, mas não tem modalidade de ensino, tá? Então, para vocês aí cuidarem também a coluna, tá? Bom, gente, na minha visão, com certeza, né? Para não esquecer. Sim. Olhem só. Esses sites aqui, gente, tá? Nós temos aqui do INEP, tem bases de dados aqui.org, dados abertos BCB do .gov, dados aqui de conjunto de dados, e nós temos do IBGE, tá? Eu vou abrir para vocês aqui, gente, que é um arquivo que eu acho muito interessante, que é o do INEP, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui sim, tá? Para quem achou que o arquivo que a gente viu agora, gente, era grande, esse aqui é maior ainda, tá? Aqui embaixo, ó, a gente tem os principais destaques, tá? Enem, Prova Nacional, ENAMED, SAEB, avaliação, revalida, e aí a gente tem censo escolar. Então, aqui vocês vão encontrar arquivos, gente, do ensino infantil, fundamental, ensino médio, e aqui a gente tem o censo da educação superior, tá? Eu vou clicar aqui em censo da educação superior, só para mostrar para vocês, gente, onde que nós encontramos tudo isso, tá? Aqui, ó, a gente tem resultados. Então, cliquei nos resultados. Por que resultados? Porque a gente tem por ano, tá? É que nem eu falei para vocês, tá? É por ano. Deixa eu ver aqui, não abriu. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Aqui, ó. Resultados. Senão eu vou falando e vocês não estão visualizando, né? Ó, gente, tá vendo aqui embaixo? Qual que é o último? 2024, tá? Porque nós não temos ainda o censo escolar de 2025. Ele vai sair, gente, possivelmente final desse ano, né? Normalmente quando vira ali, ele sai o censo, tá? Então a gente só pode trabalhar agora com dados aí de 2024, mas vocês podem observar que ele tem aqui desde 2012, 13, dá para buscar as informações. Tudo isso aqui, gente, são indicadores e são tabelas, tá? Esse do microdados aqui, o censo da educação, que é o arquivo que eu falei para vocês que ele é gigantesco, tá? Mas ele tem notas estatísticas que vocês podem baixar. Ele tem o fluxo da educação superior, tem todas as tabelas de divulgação, gente, e ele tem um painel estatístico. Então, quando vocês baixam todas essas informações, tá? Esse painel estatístico, gente, ele vai abrir para vocês um painel que ele vai trazer do Power BI, tá? Então, ele vai trazer isso aqui para vocês, ó, tá? E aí, aqui dentro, vocês têm um monte de outros indicadores, tá? Eu estou mostrando isso, gente, porque isso aqui é informação, é dado, tá? Eu gosto muito de trabalhar aqui, ó, por exemplo, curso, tá? Eu vou abrir para vocês. Deixa eu ver se vai abrir. Olha como é que fica. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Ó, número de curso, número de vagas, proporção. Aí aqui, ó, você pode visualizar, ó, estatísticas gerais. Você pode escolher aqui por curso, você pode escolher aqui, ó, por matrícula.
Aí aqui você pode colocar o ano, eu quero de 2022, aí ele vai trocar as informações. Aqui, a universidade, a área, todos eles, gente, tanto do ensino superior como do fundamental, do médio, tem todas essas informações. Isso aqui é um painel estatístico. Vocês podem utilizar, vocês podem, tem outros filtros aqui que vocês podem usar, tá? Então, dá para se trabalhar, gente, muito dentro desses resultados aí, tá? Notas estatísticas, se vocês abrirem, gente, ele vai trazer isso aqui, ó, tá? A gente acha, né, que quando nós falamos do governo não é tudo bonitinho, gente. Não, é muito bonito, tá? Ó, vocês forem passando, não sei se dá para vocês olharem, ó, tem gráficos para tudo aqui, gente. Lista de tabelas, e o que eu gosto dele é que ele é todo, ó, ele vai explicar para vocês, tá? Cada tabela com seu gráfico. Então, assim, ó, são informações que estão disponíveis, gente, para nós usar, tá? Então, esse é o do site do INEP, é o que eu mostrei para vocês aí. Deixei outros aqui, gente, tá? O de base de dados.org, vocês vão ver que ele tem muitas informações lá dentro, conjuntos de dados, vai trazer da saúde, vai trazer de salários, vai trazer. Gente, traz de tudo. Tá tudo disponível para vocês usarem, para baixar, como eu falei, são dados públicos, tá? Vocês podem trabalhar aí à vontade, tá? E assim, gente, claro, dentro das empresas, vocês vão trabalhar com arquivos das empresas. Hoje a gente trabalhou aí com dados públicos porque é dados para a gente utilizar. Vocês viram que o primeiro foi pequeno, depois o segundo já foi maior. Esses aqui, gente, são gigantescos, tá? Mas vale a pena de vocês baixarem, de vocês testarem aquilo que a gente trabalhou na aula, tá? Que são aí super interessantes de vocês trabalharem, tá certo? Muito bem. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Que legal, né, gente? Olha aí. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o upload do arquivo do IBGE. Tá aqui o link, tá? Vai estar no slide para quem chegou agora, pegou a aula pela metade, tá? Eu vou pedir para o Douglas colocar novamente o link aqui, tá? Depois você assiste lá no canal. Obrigado, Elson. Vocês vão pegar esse arquivo, gente. Esse aqui é do IBGE, tá? É estimativa de população, mas vocês vão olhar que vocês vão pegar o último arquivo de 2025, tá? Lá dentro, ok? Ah, professora, eu vou usar que forma? Uma das duas formas que a gente viu de buscar o arquivo, gente, tá? Qualquer uma das duas vocês podem utilizar. O que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão ler o arquivo em Excel. Ah, professora, por que o Excel? Porque lá no IBGE, o arquivo que está baixando, ele está em Excel, tá? Ele vai baixar com esse nome aqui, gente, ó, POP 2025, tá? 2026, 13, porque é a data de hoje, tá? Então, vocês vão trabalhar com Excel. Qual que é a diferença? Mesma coisa, tá, gente? Para o Colab, não tem diferença ali o Excel ou trabalhar com o CSV. Aí, o que que vocês vão fazer? Eu quero saber qual que é a estrutura do dataset, quais as colunas que tem nesse dataset, quantas cidades existem, qual a cidade mais populosa, qual a população por estado, e você vai fazer um gráfico da população por estado. Então, é uma tarefa, gente, com base no quê? Naquilo que a gente acabou de ver na aula de hoje, tá? Baixar o arquivo, fazer o upload dentro do Google do Colab, ler o arquivo e aí trabalhar com os comandos para cada um deles, ok? Então, isso é uma tarefa, gente, tá? Na próxima aula, aí a gente vai trabalhar em cima desse arquivo, só que nós vamos aí fazer outras coisas, tá? Ok? Bom,
Aí o Elson tinha pedido, né, um resuminho aí, eu coloquei aqui, gente, um resuminho dos comandos principais que a gente usou hoje, tá? Então aqui, ó, estrutura dos dados, nome das colunas, tamanho do dataset, contagem de valores, tá certo? Passo sim, Gabriel, vou voltar aqui, tá? Então, olha só, gente, o que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site do IBGE, por esse caminho aqui, tá? Tem até aqui o print, né, da onde vocês vão. Vocês vão ir lá no finalzinho, ó, estatística 2025, vocês vão pegar o último arquivo, que é o POP 25 com a data de hoje, tá? É o último arquivo que tá ali, ó, eu marquei de vermelhinho porque é aquele arquivo que vocês vão usar, tá? Quando você terminar de fazer o upload, o que que você vai fazer? Você vai ler o arquivo do Excel, até já deixei aqui, tá? Vocês vão ler esse arquivo aqui, o POP 25, 2026, 0113, tá? E aí, depois que você lê o arquivo, você vai usar os comandos que a gente viu na aula de hoje para você responder a essas perguntas aqui, ok? Qual que é a estrutura do dataset? Ah, professora, no seu comando. Assiste de novo ou no último slide aqui, a gente tem o comando e a função. Opa, estrutura de dados eu vou usar df.info. Lembrando, gente, df aqui é o nome do arquivo, tá? É o nome do arquivo que eu dei. Você pode colocar outro nome, tá? Tudo bem? Entendido, gente? Tranquilo, né? Isso aqui é para vocês praticarem, tá, gente? Então, quem se perdeu na aula, quem não conseguiu, repete, gente, repete, pega esse arquivo, faz de novo, tenta de novo, tá? A aula ficou gravada, eu procurei nos slides colocar passo a passo, até se você não quiser assistir a aula, mas pegar o slide e seguir, gente, também tem a explicação ali, ok? Aí na próxima aula, né, gente? Obrigada, Bruno. Na próxima aula, gente, nós vamos trabalhar com esse arquivo aí, só que daí eu vou mostrar para vocês outras coisas, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com análise, jogando no Excel, como é que eu faço para criar tabela dentro do Colab, como é que eu transformo, né, aquelas informações que eu peguei ali, por exemplo, qual que é a quantidade de vagas? Eu quero isso numa tabela porque eu quero jogar lá no Excel. Como é que a gente vai fazer isso? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com isso, tá? Eu deixei aqui, gente, a indicação de 2 livros, tem o link, tá? Um é Programar em C, bem tranquilo para quem quer começar, né, a conhecer a linguagem C. Vocês acabaram, muitos, né, acabaram aí de ter algoritmos. E aqui, gente, eu deixo um livrinho tranquilo, facinho, de vocês usarem, que é Programando em Python. Então, eu deixo o link aqui para vocês, né, no slide, para vocês baixarem. Na primeira aula, eu também coloquei alguns links de material e livro, coloquei links de curso, né? Hoje eu quis trazer indicação aí de livros, tá, gente? E aí, gente, por isso, chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Então, assim, o que que eu peço para vocês? Repitam, gente, tá? O Colab, como eu falei no início da aula, não é difícil, é fácil. É o primeiro contato de vocês aí com Python para muitos, né? Isso já dá uma boa ideia de como que nós trabalhamos com o Python, tá? Aula de algoritmo também eu gosto de trabalhar usando Python, até porque o material já está em C, né? Então, trabalhar aí com Python também, eu acho que fica mais tranquilo. E aí, na próxima aula, eu vou pedir, né, o que, que o Elson pediu, eu vou fazer um manualzinho, gente, estou terminando ele, só de comandos aí do Python, tá? Eu vou colocar gráficos, não só os que a gente viu, mas eu vou colocar aí outros comandos também para outros gráficos para vocês. Eu quero ver se eu faço um passo a passo, né, para a gente trabalhar e trazer aí mais materiais para a próxima aula. Tá certo, gente?
Tudo bem? Então, quem não conseguiu, tenta essa semana, tá? Quem tiver com dúvida, tiver com dificuldade, gente, manda no meu e-mail um contato, eu posso gravar uma aula separada, resolvendo também exercícios, mas a próxima aula, então, a gente fica, a partir da tarefa de vocês, nós vamos trabalhar em cima. Então, tentem realizar ela em casa, né? E pratiquem aí durante a semana. Tá, gente? Brinquem com os arquivos. Deixei um monte de link aí para vocês baixarem arquivos CSV, XLS, e aí dá para vocês brincarem bastante, tá bom? Então tá bom, gente. Beijos aí no coração de vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.